Simone Tebet continua criticando a política econômica do governo do qual ela faz parte, né? E esse tipo de situação, ó, ele não é inédito nos governos do Lula, de maneira alguma. Vamos lá, informação sobre a Simone Tebet. Está muito insatisfeita aí com os rumos da economia no governo Lula e ela não faz questão nenhuma de esconder isso. Todo dia tem manchete, algumas são mais fortes do que outras. Acho que no dia 7 de fevereiro o bicho pegou aí, ó. Saca só o Estadão. Tem que ser o Estadão, né? Tebet volta a destacar divergências econômicas com Lula e Haddad, mas nega antagonismo. Daí logo no primeiro parágrafo, a gente vai ler que a ministra do Planejamento voltou a exaltar divergências econômicas com o presidente Lula. Disse que será austera na condução da pasta e admitiu que pode receber cartão amarelo de membros do governo por tentar garantir a tal da responsabilidade fiscal. Interessante, né? Responsabilidade fiscal. A gente trouxe recentemente um discurso do Lula em que ele fala da ordem da importância das coisas, fala assim, a responsabilidade fiscal é importante, mas responsabilidade social é mais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, essas palavras, medindo talvez, né, para não irritar muito o tal do mercado, que assim, se tem uma coisa pela qual vale a pena se endividar, é a fome. Não tem jeito, né? Vale no nível individual, pessoal, e vale no coletivo social também. Mas vamos ouvir aqui a Simone Tebet, porque ali do Estadão a gente tirou a informação de que ela vem fazendo isso desde o começo, desde que entrou no governo, e é verdade, a gente tem que ser honesto, a postura não é nova. Pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Muito bem, tá aí o discurso da Simone Tebet no momento em que ela recebe a responsabilidade de lidar ali com o Ministério do Planejamento, né? Aliás, o fato dela ser ministra do Planejamento torna tudo ainda mais interessante, porque o Ministério do Planejamento não chama só planejamento, chama planejamento e orçamento. Então, basicamente, ela está militando para ter menos dinheiro na pasta dela. Essa que é a real, né? Mas assim, com um discurso desses, ela se alinha com o mercado, tem gente que especula que o fato dela ter começado com um discurso desse tipo é sinal de que em algum momento ela briga lá com o governo Lula, pede as contas, pede chapéu, daí vai embora para representar uma direita que é uma direita, assim, mentalmente saudável, em oposição à direita maluca e coprofágica do Bolsonaro, né? Então, essa é a expectativa de muita gente. Será que pode acontecer? Será que não pode? Não sei, não tenho como especular sobre o que vai acontecer. Eu tenho que dizer sobre o que já aconteceu, né? E o que eu tenho para dizer sobre o que já aconteceu é isso, ó. Essa situação não é nova para o Lula. Alencar critica a política monetária do governo Lula. Alencar, porra, que Alencar, o escritor? O José? Não, porra, não. É José também, mas não é escritor. É um empresário, era dono da Coteminas, já faleceu, né? Que Coteminas? Pô, você já usou lençol da marca deles, você já vestiu a camisetinha da marca deles, você já se secou com a toalha deles e não sabe, né? Mas a gente não sabe quem detém as marcas que a gente usa, aliás. Mas enfim, tá aí o histórico, isso já aconteceu antes e não acabou necessariamente mal, de maneira alguma, né? E tem as coisas que aproximam a Simone Tebet desse governo, né? E que me parecem virantes, assim, numa ordem de prioridades. Tipo o quê? Tipo o nojo de um Bolsonaro da vida, pô. Primeiro,
nas melhores mãos, que é nas mãos da ministra Esther. Ela é uma grande bússola para todos nós. Já esteve no Ministério do Planejamento e Orçamento, é uma servidora pública, uma professora universitária, entende e, acima de tudo, veste a camisa do servidor e da servidora pública. Ela é tão generosa que ela fez todo o trabalho e pediu para eu dar uma boa nova. Ela foi na SOF, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças do meu ministério, e disse lá para o meu secretário e para mim, olha, tem um valor aí de 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de servidores públicos de exercícios anteriores. Né? Isso está tudo pronto, é só a ministra liberar. E isso vai beneficiar 10 mil servidores públicos federais. E é óbvio que não é um pedido, é uma ordem. A gente já autorizou, ela que ia anunciar, mas ela é tão generosa que ela pediu que eu fizesse esse anúncio. Então, são 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de servidores públicos dos exercícios anteriores. É nesse sentido que eu gostaria apenas de corroborar a fala, já indo para o encerramento, dos colegas que me antecederam. Este não é um governo qualquer. É um governo que tem experiência e que tem credibilidade, mas, pela primeira vez, está tendo que suceder a um desgoverno. A um governo que passou 4 anos destruindo todas as nossas bases civilizatórias. Em tudo que o ex-presidente colocou a mão, ele teve a capacidade de destruir. Ele teve a capacidade de dividir o Brasil ao meio, onde as famílias não mais conseguem comer num final de semana macarronada na casa da avó de um pai, porque tem ali rixa política. Então, este país que nós temos que reconstruir. Eu vi, ninguém me contou o que aconteceu na CPI da Covid. Eu vi a insensibilidade de um presidente que virou as costas para o seu povo no momento que ele mais precisou. Eu posso dizer, e já falei várias vezes, já estou sendo processada por isso, que nós tivemos um presidente da República responsável pela sua omissão dolosa, responsável pela morte de milhares de pessoas quando negou o direito de tomar vacina para o povo brasileiro. Com isso, eu quero dizer, ministra Esther, que conte comigo nessa reconstrução que passa pelas bases e pelas mãos dos servidores e servidoras públicas. Sei da necessidade de concurso público, isso acontece em cada ministério, acontece no meu ministério também. Deu para entender? Dentro do governo Lula, você tem a galera da responsabilidade fiscal e você tem a galera da responsabilidade social. Seríssimas divergências entre esses dois grupos. Mas algo eles têm em comum, que é o interesse em algum tipo de responsabilidade, característica que falta ao bolsonarismo coprofágico. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes, e deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.